Olá! A partir dessa aula, nós estudaremos as funcionalidades e características das funções. Mas antes de falar sobre a criação de funções, eu gostaria de falar sobre as chamadas PEP, em particular a PEP 8. PEP vem de Python Enhancement Proposal, ou seja, proposta de melhoria no Python. Esses são documentos que são especificados por toda a comunidade. Em particular, a PEP 8 funciona como um estilo de guias para a codificação. Como legibilidade importa, é importante que você siga um padrão de escrita de código para facilitar a sua leitura. Existem várias definições aqui que nós vamos estudar ao longo do curso. A primeira delas é a convenção de nomes. Em particular, os nomes das variáveis e das funções devem seguir o chamado snake case, ou seja, seus nomes devem começar com letra minúscula, assim como todos os caracteres, e se for necessário colocar mais de uma palavra, elas deverão ser separadas pelo underline. Isso serve tanto para o nome de variáveis como de funções. Com isso em mente, vamos então aprender como definir uma função no Python. Para isso, você deve utilizar a palavra reservada def, seguida do nome da função, lembrando de seguir o snake case. Logo depois do nome, vem a definição dos parâmetros de uma função. Como eu não tenho nenhum parâmetro em mente para esta função, eu vou simplesmente abrir e fechar parênteses. Terminado o cabeçalho, você vai utilizar os dois pontos para identificar o início do corpo da função. Como nos comandos compostos que nós já vimos, para definir o corpo, o contexto da função, você vai utilizar a indentação. É muito comum que uma função retorne como resultado de sua execução algum valor. Para isso, você utiliza a palavra reservada return. Logo depois dela, você acrescenta qual é o objeto que você quer retornar. Terminada a função, você pode, inclusive, perguntar qual que é o tipo dela. Relembre que em uma aula anterior eu afirmei que tudo em Python é um objeto, incluindo a função. Veja aqui, class function. Nós utilizaremos características avançadas conectadas a esse fato de eu poder referenciar uma função pelo seu nome no módulo objetos pythônicos. Contudo, por hora, é suficiente saber o como executar uma função. Para fazer isso, você utiliza o nome da função, abre e fecha parênteses passando os parâmetros permitidos por ela. Como nesse caso não há nenhum parâmetro, eu vou simplesmente abrir e fechar parênteses. Quando eu aperto Enter, o corpo da função será executado. Nesse caso aqui, o return olá mundo. Como esse resultado é retornado, ele vai ser impresso no console. Como eu disse, é comum que uma função retorne algum resultado, mas pode ser que esse retorno seja implícito. Aqui eu vou escrever uma função que não faz nada. Só que como em Python a função é um comando composto que sempre espera uma próxima linha, foi necessária a criação de uma palavra reservada chamada pass, simplesmente para eu ter essa linha que não faz nada, como corpo da função. Então eu vou apertar aqui Enter e eu defini agora o olá mundo sem nenhum retorno. Vamos então pegar o resultado da função e guardar em uma variável. Veja que quando eu tento imprimir o resultado, nada aparece. Contudo, foi retornado um valor e inclusive você pode perguntar qual é o tipo do resultado, que me afirma que é um known type. Nós veremos o tipo known quando formos estudar a orientação a objetos. Mas já tenha em mente que o known vem de nada, então é um resultado vazio nesse caso, nulo. Inclusive, em outras linguagens, em vez de known, é utilizada a palavra null, desta forma. Dessa maneira, nós aprendemos aí o básico sobre a função, sua definição e como retornar valores. A partir da próxima aula, nós estudaremos com detalhes os parâmetros de uma função.